Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Zilda e na aula de hoje daremos início ao módulo 7 da apostila 2, que está na página 219. E o tema é o tempo e o clima do planeta Terra. Em nossas videoaulas anteriores, aprendemos que o lugar onde vivemos tem uma base natural formada por três grandes ambientes, que são a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Na aula anterior, nós vimos sobre a litosfera ao estudarmos o relevo. Hoje iniciaremos então o estudo dos principais aspectos da atmosfera e sua dinâmica. Terrestre é a camada de gases que envolve o planeta Terra. Ela é fundamental para o equilíbrio térmico da Terra e a sobrevivência dos animais e vegetais que respiram os gases nela contidos. Os gases que compõem a atmosfera são atraídos pela força da gravidade. Vemos aí à esquerda diversas camadas que compõem a atmosfera. Porém, a troposfera é a camada mais importante, que é essa primeira camada, que vai do nível do mar até 12 quilômetros, porque ela é mais importante, pois é nela que vivem os seres humanos e é onde ocorrem os fenômenos climáticos, que será o objeto de estudo dessa nossa aula. O tempo atmosférico e o clima se relacionam, mas o período considerado para análise das condições atmosféricas são distintos. O tempo atmosférico é o estado da atmosfera em um determinado momento e ele muda constantemente. Exemplo, quando dizemos ontem choveu muito em Belém, nós estamos referindo ao tempo porque é um período curto. Ontem, aconteceu ontem. O clima é uma sucessão de estados atmosféricos durante um longo período. Exemplo, Barretos tem um inverno seco. Tempo e clima, eles influenciam nas formas do relevo, no regime dos rios, no desenvolvimento da vegetação e no dia a dia das pessoas, tanto na escolha dos lugares para viver e dos cultivos, os costumes, a alimentação, o modo de se vestir. O clima é um dos elementos naturais determinantes da formação das diferentes paisagens da Terra. Vamos reforçar nessa atividade os conceitos de tempo e clima. Na história em quadrinhos, o personagem Garfield está andando em um campo em determinado dia da semana. Observe-a e diga se a situação vivenciada por Garfield determina uma condição de tempo atmosférico ou do clima. Acredito que vocês já tenham chegado aí a uma conclusão. Ela se refere ao tempo atmosférico, pois o personagem está se referindo a uma condição de estado momentâneo da atmosfera. Os fenômenos que agem diretamente sobre o clima são chamados de elementos do clima. São eles a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a precipitação e ventos. A temperatura é uma medida da quantidade de calor na atmosfera armazenado nos corpos. E o Sol é a nossa principal fonte de energia. Nós temos aí o termômetro, que serve para medir a temperatura atmosférica. Ele pode vir em graus na escala Celsius ou Fahrenheit. Temos aí a temperatura mais baixa já registrada na Antártida, com 89,2 graus Celsius, e a temperatura mais elevada foi a 57,8 graus Celsius na Líbia. Atmosférica. O ar é muito leve, mas tem peso. A pressão atmosférica é o resultado do peso do ar sobre a superfície terrestre e seus habitantes. O aparelho que mede a pressão atmosférica se chama barômetro.
Na figura aí ao lado, nós temos a coluna A, que é bem menor do que a B. Portanto, a pressão do ar sobre a superfície será menor no alto da montanha do que sobre a cidade no litoral, onde a coluna de ar é muito mais espessa e seu peso maior. Porque quanto mais espessa for essa camada de ar, maior será o seu peso e, consequentemente, maior a pressão atmosférica. É o ar em movimento. No deslocamento das massas de ar, ocorrem trocas de calor entre pontos mais quentes e frios da superfície terrestre. Quanto maior a diferença de pressão entre as áreas, maior será o vento, pois o ar se movimenta das áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. O aparelho que mede a velocidade do vento se chama anemômetro. E a biruta indica a direção do vento, e ela é obrigatória em heliportos. O vento é muito importante, pois ele modela o relevo, transporta umidade, ameniza o calor. É muito importante para o ser humano, pois ele facilita a dispersão de poluentes e também ele pode gerar energia, chamada energia eólica. Mas ele também pode causar muitos estragos por onde passam, graças aos seus fortes ventos. Veremos no slide a seguir uma demonstração desses ventos com maior velocidade, causando diversos estragos. Furacão ou tufão ou ciclone tropical. Os três fenômenos da meteorologia estão associados a tempo severo. Vamos agora tirar todas as dúvidas e explicar a diferença entre os sistemas. Os furacões nascem sobre as águas quentes dos oceanos, geralmente regiões onde a temperatura superficial da água ultrapassa os 27 graus. O ar aquecido pela água quente do mar funciona como uma espécie de combustível para a formação desse potente sistema. Tudo começa quando o Sol aquece a água do mar e o vapor da água se eleva, favorecendo a formação de nuvens pesadas de tempestade, do tipo cumulonimbus. À medida que as correntes de vento ascendente se fortalecem, as nuvens cumulonimbus absorvem mais e mais ar quente e úmido. Carregadas de umidade, essas nuvens se juntam e formam um sistema de baixa pressão atmosférica. São grandes redemoinhos que começam a girar mais rápido sobre o oceano, indicando que um furacão está prestes a se formar. O primeiro estágio desse sistema é chamado de depressão tropical, quando os ventos chegam até 50 km por hora. Passando disso, o sistema ganha força, se torna uma tempestade tropical. E quando a velocidade dos ventos persistentes atinge 119 km por hora, tecnicamente, a área de tormenta vira então um furacão. Bem no centro do sistema temos o que se chama olho do furacão. Mas veja só que curioso, apesar do nome ser sugestivo, de dar a impressão que é algo assustador, lá no olho da tempestade, tudo é calmo e tranquilo. Vamos dar uma olhada na lateral de um furacão. As fortes correntes ascendentes sopram nas paredes dos cumulonimbus, em torno do olho do furacão. Lá na alta superfície, os ventos sopram em direção ao centro da tempestade. Por dentro do olho, as correntes de vento sopram de cima para baixo, fazendo com que essa área seja mais estável, sem nuvens carregadas, apesar da baixa pressão. E você sabe como um furacão é observado? São os satélites meteorológicos que monitoram a Terra e que conseguem observar uma tempestade desde o comecinho. Quando o furacão é detectado, os centros de monitoramento podem enviar um avião meteorológico de observação para a área do fenômeno. E é lá, dentro do olho do furacão, que a aeronave de reconhecimento coleta dados de pressão, temperatura, precipitações, velocidade e direção dos ventos. A força de um furacão é medida pela escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5. É a intensidade dos ventos que classifica o furacão. Um furacão de categoria 1 tem ventos de pelo menos 119 km por hora. No nível máximo da escala, ele pode ter ventos constantes acima dos 249 km por hora. Quando toca o continente, os danos causados são totais. Ocorre destelhamento na maioria das casas, árvores e outdoors são arrancados e podem ocorrer grandes inundações com a intensa agitação marítima e elevação das ondas.
Mas conforme o furacão avança por uma área terrestre, ele vai perdendo intensidade por causa do atrito. E quando os ventos enfraquecem, eles simplesmente viram uma depressão tropical que aos poucos se dissipa sem oferecer mais riscos. Agora preste atenção para você não ter mais dúvida. Veja no mapa. No hemisfério norte, os sistemas giram no sentido anti-horário e no hemisfério sul, eles giram no sentido horário. Então olha como é fácil. Na região do Caribe, México e Estados Unidos, falamos em furacão. Na região da Ásia, onde estão as Filipinas, Japão, China, Taiwan, o correto é falar tufão. Em torno da Austrália, na Indonésia, Nova Zelândia, leste da África, região da Índia e Madagascar, o certo é falar ciclone tropical. O mais importante é saber que furacão, tufão, ciclone tropical é tudo a mesma coisa. O que diferencia é o nome conforme o lugar onde o fenômeno está localizado. A umidade do ar. Ele corresponde à quantidade de vapor de água retido pela atmosfera. Para medir a umidade do ar, existem vários aparelhos, entre eles temos o higrômetro ou por satélites com sensores especiais. Tempo seco demais e baixa umidade exige cuidados com a saúde, pois ele provoca muito desconforto, como dor de cabeça, rinites alérgicas, crises de asma, infecções virais, chegando até sangramento nasal. Não está em nossas mãos controlar as variações climáticas que afetam o organismo. Cabe a nós tomar algumas precauções que podem melhorar a nossa qualidade de vida, como hidratar bastante, tomando muita água, lavando a mão com frequência, tendo uma alimentação mais saudável, com frutas ricas em líquidos, evitar práticas de exercício físico, principalmente entre 10 e 16 horas, que é a hora mais quente do dia e mais seca. Temos aqui uma previsão do tempo para Barretos, hoje, 30 de julho. Nós temos aqui a temperatura mínima entre 17 e 29 graus centígrados, quer dizer, uma variação grande entre a mínima e a máxima. E ter uma umidade, a mínima de 14% e a máxima de 56%, dando uma umidade média de 35%. E ela varia de acordo com o horário do dia. Temos aqui a medida de madrugada, manhã, tarde e noite. O período mais crítico é no período da tarde, com a temperatura está na mais elevada, 29 graus centígrados, e com uma umidade somente de 14%. Um dia todo ensolarado, sem presença de nuvens ou chuva. Temos as precipitações, que é o retorno do vapor da água atmosférica no estado líquido ou sólido à superfície da Terra. Temos aí as formas de precipitação, a chuva, a neve, o granizo. O aparelho que mede a quantidade de precipitação é denominado pluviômetro. Então, pessoal, concluindo a aula de hoje, nós tivemos o estudo sobre o clima e os fenômenos que agem diretamente sobre ele. Então, nós estudamos a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar, os ventos e as precipitações. E na próxima aula nós daremos continuidade ao estudo do clima, mas aí vamos focar nos fatores do clima, que são os fenômenos que agem indiretamente sobre o clima. Esse foi o conteúdo de hoje. Não deixem de fazer as atividades, se cuidem, bons estudos e até a próxima aula.